O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, correu para preparar o projeto, se empenhou nas conversas em busca de apoio político, mas não adiantou. O presidente Lula decidiu que só depois que ele voltar da viagem à China, o novo marco fiscal vai ser divulgado. Agora, Lia, você tem uma teoria de por que ele fez isso? Eu acredito que o Lula tem alguns motivos pelos quais ele está segurando esse retorno da China para tomar essa decisão. A primeira delas é porque essa é uma conversa, com o governo chinês, que é um dos nossos principais parceiros comerciais. E se ele voltar com boas notícias de bons negócios, isso sim impacta em investimentos, pode trazer mais recursos para o nosso país. E isso também possibilita aí um novo arcabouço, aí, uma nova referência para os custos a nível nacional. Pode ajudar, inclusive, na aprovação do novo marco fiscal. Sem dúvida. E dar um direcionamento também, do quanto que a gente pode efetivamente comprometer em políticas públicas, em gastos do governo e em ações efetivas para voltar a equilibrar a economia do nosso país, já que essa é a intenção desse governo, que volte a ter o crescimento econômico e que as pessoas possam, assim, voltar a ter emprego, voltar a consumir. Então, tudo isso está muito relacionado com esse arcabouço fiscal. Você tocou nos gastos públicos. Vamos ver aqui no quadro como é que você analisa os gastos do governo. Olha, esse quadro mostra, uma evolução aí do gasto ao longo dos anos. A gente percebe nitidamente um crescimento desses custos e, se a gente observar, nos últimos anos, obviamente, a gente também cresce economicamente, o PIB cresce, isso é relacionado, mas a gente teve um percentual muito grande em 2021 por conta, obviamente, da pandemia, das consequências, e ainda se manteve muito alto o IPCA também. Ele passou do teto de gastos oferecidos, imaginados. O IPCA está diretamente relacionado com a inflação, então isso mostra o quanto que a gente ainda está sofrendo com essas pressões de preços dentro do mercado. O presidente Lula tem insistido muito que os investimentos na área social têm que ficar de fora do limite de gastos. Isso é bom ou ruim? É um pouco complexo, Entendo o interesse do governo em manter isso separadamente, porque, de fato, é uma política do governo, da campanha, então ele tem que cumprir com isso. Mas, por outro lado, a gente também tem uma deficiência que será que a gente vai ter recurso suficiente para pagar todas essas contas? Como você mesma trouxe no início, A gente precisa saber administrar com base no que nós temos. Se isso fura, a gente precisa achar outras alternativas. Por isso que essa viagem à China pode trazer aí novos recursos para nós aqui e, quem sabe, melhorar aí essa relação com o nosso país e outros países para que voltem a investir aqui no nosso Brasil. O presidente Lula insiste que não é gasto, que é investimento na população mais carente. Sem dúvida, As políticas econômicas, elas têm um impacto quando investidas em políticas sociais, porque elas, no médio e longo prazo, trazem um recurso humano mais qualificado, então as pessoas conseguem produzir melhor, entregar mais valor, e entendo essa perspectiva do governo. Por outro lado, a gente vai conseguir pagar isso efetivamente com a situação econômica atual? Isso precisa ser considerado, Então, não desmereço a ação do governo, mas pondero no sentido de como que a gente vai conseguir fechar essas contas. Você acha que o Congresso vai mudar o plano ou vai aprovar rapidamente? Eu acredito que, nesse momento, o Congresso teve uma renovação, e provavelmente com uma certa resistência de bancada ao que é proposto pelo governo federal. Então, eu acho que ainda vai ter algumas brigas internas dentro do Congresso com relação a esse plano. Não vai ser tão simples. Mas acredito que as negociações conduzidas pelo Alckmin, inclusive nosso vice-presidente, tende sim a caminhar para um plano em que o país possa voltar a crescer. E aí, nesse sentido, acho que todas as costuras políticas caminham para esse patamar.